Tia Kézia, mais uma vez aqui, ó, na telinha de vocês. Obrigada por todo o carinho, toda a paciência de assistir às aulas. Vocês estão de parabéns. Muito orgulhosa pelos resultados das atividades que Tia Kézia tem recebido dos pais de vocês. As fotinhas montando as atividades, fazendo. Então, ó, para vocês, meu muito obrigada. Estou muito feliz com esse retorno que as famílias estão tendo com Tia Kézia, tá bom? Então, vocês estão de parabéns, pessoal. E hoje eu vim aqui nessa telinha novamente para a gente falar sobre um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre um grande líder. Um grande líder. E na aula de hoje, de Olen, nós vamos estar fazendo a página 20 e 21 do livro do Líder em Mim. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre mais ser proativo. A gente viu em outras aulas que ser proativo é a gente ser responsável com as nossas atitudes. E aí a gente aprendeu que a linguagem proativa, ela é uma linguagem que é positiva para a nossa vida e para a vida das pessoas. Ela não atinge a nós como alguma coisa ruim e não atinge as pessoas, certo? Então, essa linguagem proativa é uma linguagem que qualquer líder, quem quiser ser líder, tem que ter, tá bom? Então, você é líder das suas escolhas, das suas ações, então, você precisa ser proativo, né? Precisa ter essa linguagem proativa, essa linguagem que é positiva para a sua vida e para a vida das pessoas, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai retomar esse assunto sobre o primeiro hábito, que é o hábito de ser proativo, através da história de um cara que foi muito bacana na humanidade. Ele é muito conhecido por todos, pelo mundo todo, na verdade, por ter se tornado um grande líder. Tanto é que as pessoas o escolheram para se tornar o líder do seu país, que foi o grande líder Nelson Mandela. Então, a nossa atividade ela vai estar falando sobre ser uma pessoa de transição. E o que Nelson Mandela tem a ver com isso, Tia Kézia? Quem foi Nelson Mandela? Que pessoa de transição ele foi até esse ponto de chegar a ser um líder? Então, gente, a história dele é linda. Porque Nelson Mandela foi um homem lá da África, de cor negra, que lutava pela liberdade, que lutava pela igualdade racial, igualdade entre as mulheres, igualdade entre as crianças, direitos iguais para todos. E aí ele se tornou um grande líder por causa, sabe de quê? Dessas atitudes dele. E também por causa de uma situação que aconteceu na vida dele, muito difícil, ele ter que se tornar uma pessoa de transição e deixar de ser reativo para ser proativo. Então, a pessoa de transição, ela substitui a vida dela de reativa, certo? De tomar reação ignorante, de tomar reações erradas, não saudáveis, prejudiciais a ele e às outras pessoas, certo? Em relação ao seu comportamento. E aí ele deixa de ser reativo com essas ações erradas, com essas ações prejudiciais a ele e aos outros e passa a ser proativo. Então, ele passa a ser responsável com ele mesmo, ele passa a ser responsável com o outro, ele passa a ser respeitoso com o outro em todos os sentidos de suas ações. E aí, essa pessoa de transição é aquela pessoa que, por exemplo, pratica o bullying, tá lá chamando o colega de gordinho, de gordinho, de gordinho. Ah, você é gordinho. Mas ele mesmo vê que está errado.
ou alguém vai e conversa com ele que aquilo não é certo, que é errado ele chamar o colega de gordo, e aí ele vai refletir naquilo e vai mudar aquela opinião dele, aquela opinião má, aquela opinião que desagradou ao outro, aquela opinião que foi prejudicial. Aí ele muda e começa a tomar outra atitude, a atitude correta, a atitude boa, a atitude prestativa, a atitude saudável em relação às ações. E aí ele deixa de ser uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, uma pessoa que faz o mal, para se tornar uma pessoa do bem, para se tornar uma pessoa do bom, certo? Então, ser pessoa de transição é isso, ela deixar de ser aquela pessoa ruim, né, que tem atitudes ruins, para realizar atitudes honestas, atitudes bacanas, atitudes positivas, certo? E Nelson Mandela, quando aconteceu esse episódio na vida dele, ele agiu de uma forma diferente. Porque ele poderia muito bem, devido ao que aconteceu com ele, que Tia Kézia vai contar daqui a pouco, ele poderia muito bem fazer o mal aos outros. Ah, ninguém está fazendo bem para mim, então também não vou fazer. Ele poderia ter tido essa atitude, mas ele não teve. A atitude de Nelson Mandela foi totalmente o contrário. Fizeram mal com ele, mas ele retribuiu com o bem. E isso é uma atitude bacana que ele deixou para a gente, que ele deixou para nós na humanidade. E por isso ele se tornou esse grande líder conhecido por todos. Então, abram aí na página 21 que Tia Kézia vai contar um pouquinho sobre ele. Nelson Mandela, pessoa de transição. Nelson Mandela cresceu na África do Sul durante uma época em que cidadãos africanos não eram tratados dignamente. Por isso, ele protestou contra as ações do seu governo, porque ele não aceitava aquela forma errada de tratar as pessoas da África. Em vez de escutá-lo, o seu país fez o quê? Colocou ele em uma prisão. E Nelson Mandela ficou preso por 27 anos. Muitas pessoas pensaram que ele ficaria bravo, que quando ele saísse, ele iria se vingar, fazer o mal com o que fizeram com ele. E aí, ele iria buscar vingança. Todo mundo esperava isso de Nelson Mandela. Pensaram que ele ia ficar bravo, que buscaria vingança quando saísse dessa prisão. Mas, pelo contrário, Nelson Mandela escolheu buscar a mudança pelo caminho da paz, pelo caminho do bem. E aí as pessoas ficaram tão impressionadas com essa atitude dele, com essa bonita, essa bela atitude de Nelson Mandela, que começaram a escutá-lo e fizeram dele o presidente do país. Mandela foi um grande líder e inspirou muitas pessoas por essa sua atitude. Além dessas, ele teve muitas outras que fizeram com que as pessoas votassem nele como líder. E aí ele foi conhecido como um grande líder, tanto que ganhou um prêmio de Nobel da Paz, tá? Na atividade da página 21, vocês têm um textinho que diz assim: que bonita a atitude de Nelson Mandela, não é mesmo? Ele substituiu algo que fizeram mal para ele por algo bom para muitos. Ele foi uma pessoa de transição. Pessoa de transição troca o comportamento prejudicial dos outros por um comportamento útil, um comportamento bom, um comportamento positivo. É alguém que dá exemplos de hábitos prestativos que fortalecem os outros. Na questão 1, vocês vão completar as frases com as palavras adequadas de acordo com o texto. Então, Nelson Mandela foi uma pessoa de transição porque não buscou vingança, mas ele buscou o caminho da... Aí vocês vão completar. Logo em seguida, diz que Mandela foi um grande... Aí vocês vão completar a frase.
E diz assim, ele inspirou muitas pessoas do mundo todo. Assim como Nelson Mandela, todos nós podemos ser pessoas de transição. Converse com seus colegas ou com alguém da sua família, com o titio, com a tia, com o pai ou a mãe ou o irmão, sobre como nós podemos fazer para mudarmos nossa atitude para o bem, para que outras pessoas sigam o nosso exemplo. Então, na questão 2, vocês vão fazer o seguinte, vão escrever com suas próprias palavras o que você entende por pessoa de transição. Para você, o que é ser uma pessoa de transição? De acordo com o que Tia Kézia explicou aqui. 3. Escreva como você pode ser uma pessoa de transição na sua escola. Você pode escrever como é que você pode ser uma pessoa de transição na sua escola. Em quais situações você pode ser uma pessoa de transição na sua escola, tá bom? Então, fiquem com Deus. Vamos lá nos fortalecer e aprender com esse grande líder, com esse grande homem que foi Nelson Mandela, a ser uma pessoa de transição, a ser uma pessoa do bem, a fazer atitudes corretas, né? Atitudes proativas, atitudes boas, para que outras pessoas possam olhar para a gente como espelho e também seguir na mesma direção do bem que a gente está seguindo no momento. Então, fiquem bem, sejam pessoas de transição para o bem de todos. Beijinho, tchau!